Olá, bom dia. Que dia? São 6h08 da manhã do dia 26 de fevereiro de 2024. Bom dia, bom dia e bom dia. E sobre o que eu poderia falar? Santo Deus. Eu poderia falar sobre a vida. Sim, a vida que eu gostaria de levar. Eu poderia falar sobre as estrelas que vivem presas, soltas, penduradas em algum lugar. Eu poderia falar sobre a possibilidade de alguém me encontrar e eu poder, de fato, um diálogo formar. Eu poderia falar da estrela d'alva, que vive a brilhar, mas e mais e mais. Eu desejei mesmo, foi um bom cafezinho com Deus tomar. Sim, sei lá, acordei. A madrugada esteve, conforme o ditado popular, a madrugada esteve a varar. A madrugada varou o dia, varou a noite. Na boa mesmo, de boa mesmo, um cajado veio me chamar. Logo estive a imaginar a beleza, sim, do cajado, flores e mais flores e mais flores na minha casa depositar. Sim, conforme lá a escritura, né? O cajado que Deus esteve a escolher, esteve a florescer diante de todos aqueles que desejavam de fato aquele cajado ter. Mas, a gente não pode ter inveja daquilo que é o outro que esteve a merecer. Naquele momento, pensando no cajado que estava a me chamar, e em vez de colocar flores e mais flores no lugar, sementes e mais sementes e mais sementes, o cajado esteve a espalhar. Fiquei pensando se daria tempo, sim, de um copo d'água pegar e jogar para o ar, para a chuva ali se manifestar. Num leve pensar, o próprio cajado esteve a sacolejar. De repente, caía chuva, 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 e as sementes ali começaram a brotar. Um caminho tão lindo esteve a se formar. Santo Deus, foi muito mais do que eu estive a desejar. Desejei flores ali no cajado, pouquinhas para eu naquele dia admirar, mas o cajado me deu muito mais. Muito mais do que eu poderia imaginar. De repente, até sementes e mais sementes e mais sementes começaram a multiplicar das próprias flores que ali estiveram ao caminho enfeitar. Sim, os pássaros a chegar e vento a espalhar, e ali as pétalas, dando uma oportunidade de tapetes e mais tapetes e mais tapetes se formar a vida do rei de Judá. Que coisa maravilhosa! A questão é que o cajado num leão esteve a se transformar. E me disse para eu me acalmar, que a minha juba eu teria que arrancar. Santo Deus. O leão de Judá me pedindo para a juba eu arrancar. A profecia
de cabelo espalhar aqui e acolá, aqui e acolá, aqui e acolá, vinha a calhar. Eu seria uma leozinha pequenininha naquele lugar. Ah, como o leão de Judá soube toda a sua juba tirar, para um cajadinho ele virar. Ainda que muitas flores e mais flores vivas e mais flores vivas ele esteve a espalhar, ainda assim ele foi capaz de um simples cajadinho virar. Um cajadinho que certamente a gente não soube enxergar como árvore viva, que tinha tudo aquilo para dar e muito mais do nosso pequeno imaginar. Eu, imaginando mesmo a dificuldade que é ser uma leozinha ali naquele lugar, eu comecei a caminhar, o vento esteve a passar e pronto. Toda a juba, não fiquei com nada, nem um pelinho, nem para, de fato, da juba me lembrar. Mas o vento fez questão de todo o pelo juntar. Naquele momento a profecia esteve a se dar. A parte que deveria queimar, a parte que de fato a espada deveria cortar, a parte que deveria de fato o vento espalhar e a parte que deveria guardar. Coisa maravilhosa, uma profecia no meio de tantas flores que naquele momento pareciam estar em dor e agonia. Mas era a profecia. Não era assim uma profecia, não, era a profecia. E eu, leoazinha, ali, eu viraria. De repente, um leãozinho chegaria. Pequeno, ele seria. Diante da beleza, daquilo tudo que naquele momento ali acontecia, eu me lembraria de como seria ser criancinha. E com o leãozinho eu brincaria, sem medo do que ali me acontecia. E eu até sorria e brincaria, e uma amizade ali se criaria. E a amizade de todo dia, de repente, flores e mais flores e mais flores e mais flores ali apareciam, e aquilo tudo se transformaria. Uma grande casa se formaria. E eu ali a imaginar em como seria numa mesa sentar para um bom café degustar. Foi naquele momento que o cajado me disse que era preciso eu me adiantar. Santo Deus, mas como me adiantar? Como ter vontade de, naquele momento, tudo aquilo deixar? Mas o leão de Judá me disse que o leãozinho certamente iria estar no tempo certo, na hora H, e no espaço que o leãozinho, com toda a sabedoria, saberia dominar para com a leoazinha estar. Não deveria eu, pensamento, levantar, sim, para me ocupar com bolha de ar. Era só uma questão
uma questão do ponteiro se movimentar. Certamente eu poderia até o ponteiro acompanhar o segundo, o minuto e a hora, e simplesmente tudo se encaixar, sim, com o perfeito do lugar. Eu teria mesmo que o cajado acompanhar. Botaria tudo aquilo no altar. Mas o leão de Judá esteve a me falar. Não deve se ocupar. Painho estará a cuidar do quadro perfeito que nesse momento estará a se formar. Deixe, painho, esse quadro mesmo, terminar sempre com a possibilidade de mais gente no quadro estar. Por quê? Porque tirar de painho esse prazer de pintar o mundo lindo que qualquer um pode alcançar. Beleza, sendo Deus de fato a assinar o quadro perfeito que eu tanto desejei de fato na parede da casa, colocar, sair a caminhar. Sim, a questão foi a carruagem. A carruagem que esteve a parar. Santo, aquele quadro certamente eu jamais iria desejar. Mas a carruagem estava lá, parando, parecia até devagar. Mas o leão de Judá me disse, depende do olhar. Estando aqui parece devagar, mas estando lá, você pode ter certeza, será como carro de boi a passar. E toda uma vida derrubar. E aí não tem mais como carro a gente levantar para um problema se solucionar. Por isso eu lhe digo, pegue a chave e vamos a chave depositar. Não para a conta pagar, mas para o carro não esmagar outras crianças no lugar. Santo. Era difícil o carro não esmagar as crianças que estavam a brincar com o carrinho aqui, com o carrinho acolá. Mas o leão de Judá me disse, se o sangue de mais crianças derramar, nós vamos até a visão mudar. Não será uma carruagem como a que esteve a passar para um só carregar. A visão seria outra. Seria aquela do profeta Eliseu a caminhar com ursas a crianças devorar. E a gente não sabe nem sequer buscar algo tão grandioso para a gente não deixar crianças soltas no lugar, a ponto da palavra de Deus desdenhar e ursas devorar. Eu tinha que agradecer ao leão de Judá por naquele momento me trazer o livro que eu deveria buscar. Era melhor uma carruagem passar e um só levar do que ursas sair da montanha para degolar as outras criancinhas que costumavam de carro brincar, sem de fato considerar nem sequer a possibilidade do próprio carro esmagar. Mas tudo bem. O que eu poderia de fato realizar era apenas uma cova cavar, respeitando
quem estava a brincar com o carrinho aqui, carrinho acolá, carrinho aqui, carrinho acolá, e aí pronto. Muitas vezes tendo que deixar por si só o relógio passar, o ponteiro atropelar, mas sem pressa. Sem pressa e sem pressa e sem pressa de sair, sim, para um outro de tipo de vida levar. Por mais que muitas vezes é difícil a falta de ar, mas se o carro estiver a nos proporcionar muito mais do que a gente poderia ganhar, assim, com um simples trabalho no lugar, quem se importa com uma simples falta de ar no momento? Depois da gente. Não, a gente vai um novo carro pegar, a gente vai um novo carro leiloar, não, rifar, não, estragar, não. A gente vai um outro carro. Nós não vamos deixar. Não vamos nos preocupar com o pneu trocar, não. Deixa o carro no ar. Quem quiser que vai, de fato. Quem quiser que vai se danar. Santo, como é difícil a gente ver carro fogo pegar. Mas quem quis ser bombeiro no lugar? Sim, para, de fato, não deixar criança com fogo brincar. Sim, porque uma coisa certamente é a gente brincar de ser um comerciante aqui, outro comerciante acolá. Isso é trocadilho no lugar. Sim, sabe como é que é? Se de fato o carro falhar, a gente tem que ter uma segunda opção. Sim, a gente precisa mesmo justificar. Sim, conta, costuma chegar o relógio, o ponteiro. Não, isso é só trocadilho. Mas a gente não pode mesmo. Não pode a porta fechar. Se a oportunidade chegar para mais um carro a gente colocar com as rodas ali fora do ar, a gente vai, de fato, colocar. Sim, porque quem é que vai comprar carro sem roda no lugar? Sim, porque é preciso pelo menos a roda a gente enxergar para saber se é de fato plausível a gente de fato carro comprar. Mas carro sem roda e sem roda até fora do ar fica estranho. Fica estranho mesmo a gente acreditar que isso de algum modo vai prestar. Então é lucro. Um carro de fogo passar, um só levar e os outros ter que de algum modo, sabe como é que é? Se apavorar. Sim, porque eu vou lhe contar. Sim, se o relógio de fato passar e a passagem, sim, sabe, o vento e a escritura se movimentar, aí não tem como ursa não chegar para de fato criancinha abocanhar. Mas Deus me disse, olha, o que diz o leão de Judá? O leão de Judá me disse para uma cova eu cavar. Me lembrar mesmo que a gente pode braço usar. E se a gente não pode braço usar para na mão segurar,
se solto esteve a voar como um anjo, sem se preocupar, certamente é bom de fato a gente a cova preparar, pelo menos para ser uma semente de uva no lugar. Já que fica muito difícil a gente justificar e simplesmente deixar ser uma cova decente no lugar. A melhor cova é aquela que a lápide vai representar toda a dor familiar. E a dor familiar tem que expressar, sim, o desejo da água benta na cova chegar, para a semente se lembrar que um dia ele esteve a chegar como anjo puro no lugar, como aquele que veio de fato anunciar a chegada do menino Deus. Se a gente souber de fato o sentimento na lápide colocar, certamente o anjo que esteve a tombar vai poder da cova levantar e poder de fato a carruagem de fogo pegar e ter uma oportunidade de ser vivo, nem que seja em outro lugar. Foi o que realmente eu estive a desejar. Mas o leão de Judá me disse: vamos continuar. A questão é que eu não poderia me apegar. Sim, ali eu teria que me lembrar, sim, da passagem bíblica que nos diz que tem tempo para tudo. Sim, lá diz que Salomão, ele era tão sábio, que uma rainha veio lhe visitar. Trouxe presente para ele poder de fato ali admirar tudo aquilo que ela poderia humildemente lhe dar, em troca da sabedoria que ele tinha para ofertar. E ali ela poder uns dias passar bebendo da sabedoria. Entre elas estava certamente essa que a gente deveria colocar, assim como fonte de pensar. Há tempo para tudo. Tempo para plantar, tempo para colher, tempo para rezar, tempo para viver, tempo para morrer, tempo para crescer, tempo para reproduzir, tempo para envelhecer. O tempo para tudo estava ali. Bastava a gente querer, sim, viver dentro do tempo que em nós certamente iria acontecer. Santo. Naquele momento eu estive a envelhecer. Santo e o leão de Judá comigo a caminhar. Uma velhinha eu estive a virar. Santo Deus. Nem sei se eu estava a gostar. A velhice não é uma coisa simples da gente carregar. De repente, criança chegar e até de vó me chamar. Santo Deus! Criança chegar e até me chamar de vó no lugar. Eu certamente nem estava. Não, eu não estava a gostar. Não, meus ouvidos eu vou de fato tampar. Não é possível que eu virei velhinha no lugar
para crianças até me chamar de vó. Mas o leão de Judá, tranquilo, tranquilo. Fiquei a pensar, se eu, enquanto uma velhinha, com uma forcinha, sendo vozinha, se eu iria deixar criança solta no lugar, a ponto de ursa devorar. Não, certamente uma leoa eu iria virar. Com cada netinho eu iria brigar. Para as rédeas, pelo menos eu puxar. E se netinho aqui, netinho acolá, seja filhinho aqui, filhinho acolá, fosse de fato para o mundo desbravar, desconsiderando o básico, que é o beabá, não. Simplesmente eu iria poder o meu cajado pegar, em pedra se transformar e faria igual Jacó. Eu poderia, de fato, sobre a pedra da consciência deitar, sabendo que a minha parte eu estive a realizar. Mas imagine eu, velhinha, ficar. Sim, eu em nenhum momento me incomodar. Sim, com os netinhos, nem com os filhinhos. A ponto de netinhos e filhinhos ali não conseguirem, de fato, pegar uma única rédea para no pescoço colocar e ter o entendimento de que era preciso, ao menos, o pescoço é preservar. Era perigoso demais no mundo entrar desconsiderando completamente aquilo que o mundo pode nos dar. As ursas, certamente, do lugar. Mas, o que de fato falar? Tem como justificar eu, sendo velhinha, a me assemelhar com tudo aquilo que estava a passar e podendo até o espelho usar, fica impossível a gente, de algum modo, justificar. Sim, se ursas vierem a se apresentar, esmagando os netinhos que por ali estavam a brincar, ou os filhinhos que não por um acaso poderiam, de fato, ao menos o espelho usar para um pensamento elevar. É razoável a gente na mesma cova entrar? Não seria melhor a gente se lembrar do profeta Daniel, que na cova esteve a entrar e clamou a Deus para que nenhum leão pudesse lhe devorar. Esse mesmo profeta Daniel foi capaz de ler as escritas na parede. Para com o rei compartilhar daquilo que Deus estava a falar. Imagine você ter a letra no lugar, uma letra que é capaz de lhe falar. Correr solto não é bom para ninguém, nem aqui, nem acolá. Tenho o suficiente para uma parede edificar, com regras para qualquer um poder dentro da casa entrar e no mínimo as regras respeitar. Mas nem parede colocar, fica difícil mesmo
A gente, sabe como é que é? Em cela não entrar. Sim, cela não é parede. Imagine de fato uma vozinha que o tempo todo não quis nem sequer pegar a parede que a escrita estava ali falar. Pense bem se vale a pena pelo mesmo caminho trilhar. Pense bem se a idade você vai poder usar, sim, para poder se justificar. Pense bem se tem cabimento. Do mesmo jeito continuar. Com as mesmas coisas a passar, desconsiderando completamente o que a letra fria é capaz de nos dar. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Pense bem se vale a pena continuar nesse mundo. É. Sempre é ferindo aquilo que um dia foi o escrito. Sim, enquanto ser vivo, lhe dando até o direito de não viver isso. Como de fato você ali numa cela entrar? Poderia eu justificar, sim, dizer que não tem como isso. Não, não, eu vou tentar da cela livrar. Mas como? Se virou ponto-chave no lugar, posso simplesmente desconsiderar porque a idade esteve a avançar? Muito mais, esteve a passar? É preciso, nesse momento, retirar para a gente ter uma ideia do lugar. Para a própria vozinha não se prejudicar, sendo ela reflexo daquilo mesmo que ela nunca quis aceitar. Enquanto, ponto para si pensar. O leão de Judá. O que o leão de Judá, naquele momento, esteve a me falar, quando vozinha eu estive a virar, e na cela eu estive a parar. Me disse para eu o livro da justiça pegar. E o livro da justiça iria me sustentar. Sim, eu teria que ser justa. Não tinha como justificar. De algum modo era até arriscado ficar solta no lugar se não queria o ponto de vista pegar para as vistas lavar. Certamente não iria querer enxergar o buraco onde esteve a socar. Então, eu poderia, de fato, enquanto livre de justiça, pegar. Se eu num bueiro entrar e as minhas vistas levantar, eu não me sentiria dentro de uma cela. Qual é a diferença que há? Sim, entre no bueiro que eu estive a socar, com grades,
que não me deixam sair de lá, em uma cela, sim, que alguém vai me colocar, se do bueiro me tirar. Sim, porque se alguém do bueiro me tirar, certamente numa cela vai me colocar. Sim, porque se no bueiro entrar para tirar outros de lá, como justificar que tinha uma vozinha no bueiro e eu deixei a vozinha no mesmo lugar, correndo o risco mesmo, sim, ali do bueiro continuar e alguém mais sujeira sobre a vozinha jogar. Santo, certamente a Bíblia nos diz sobre os caminhos difíceis que a gente precisa de fato trilhar, escolher com a razão o que realmente realizar. O bom e o mal do lugar não é uma coisa simples da gente de fato conceituar. Mas o leão de Judá me dando o livro da justiça para eu de fato meu pensamento elevar, certamente esteve a me falar. A gente só pode de fato um conceito levantar sobre o bem e o mal, o bom e o mal, quando a gente de fato faz uma redação com base em fato para apresentar. Se a gente tem fato para apresentar, certamente é o justo que a gente está a mostrar. E sendo justo algo que a gente tem mesmo que considerar, certamente a gente vai saber uma boa redação preparar para o livro da lei nos sustentar. Independente de quem no bueiro foi estar. O leão de Judá. O leão de Judá me disse, a gente poderia até um próximo passo dar. Mas, sabendo que você tem um dia inteirinho para levar, e esse dia certamente vai se desenrolar conforme Deus esteve a preparar. A gente pode um ponto aqui colocar, sim, deixando cada um por dentro, o leão de Judá acompanhar. Você certamente não é a única que pode assim realizar. Não é assim o que a Escritura esteve a falar. Podem fazer o que eu faço e muito mais. Como eu acredito no que a Escritura esteve a falar, bati os olhos e com o painho eu estive a falar. Essa daí pode numa leoa se transformar, num cajado virar, e uma caneta pegar para o próprio nome assinar. Disso eu nunca estive a duvidar. Santo Deus. Ali, sentando à beira do rio, para com o leão de Judá descansar, vimos dois homens se aproximar. Um trazia um manto para me dar. E o outro trazia uma quartinha para eu segurar.
Santo Deus. Fiquei a pensar. Se eu poderia uma quartinha enterrar. Mas os homens vieram me falar. Nós também estivemos a nos perguntar como é difícil uma quartinha tão cheia de vida enterrar. Mas se o manto em nenhum momento quis buscar aquilo que com toda certeza o manto iria representar, o que nós podemos realizar é apenas esse manto pegar sobre a quartinha colocar. Quem sabe assim a quartinha deseja mesmo ser uma pintinha no lugar e o manto uma bacia virar e a gente na esperança bater, dizendo para a quartinha: queira ficar, não queira passar, porque a criancinha você acompanhar, ela uma florzinha irá virar, você pode de alguma maneira a sua vida levar, por mais difícil que seja, tem sempre um manto para de fato nos ajudar. Ali o leão de Judá a me olhar me disse: quantas vezes a gente pode um manto pegar, numa bacia se transformar, um pintinho aqui, outra pintinha ali, debaixo do manto colocar. Mas a gente não pode violência em nenhum momento praticar. A gente tem que deixar a consciência livre. Se o corpo, a quartinha, quiser aqui deixar, vamos o manto usar para o Espírito Santo a quartinha encontrar. E ela poder a vida levar longe de qualquer peso e de qualquer lugar. Criança é criança. A gente deve amar e saber que o justo jamais iria uma criancinha prejudicar. Ainda que aquele que deveria, de fato, a criancinha carregar, em nenhum momento desejou o justo escutar, para poder, de algum modo, a própria consciência limpar. Sendo assim, vou esse vídeo encerrar com o coração cheio de pesar. Sim, eu gostaria mesmo da página do livro ali encontrar notícias boas. Para nesse momento a página encerrar. Infelizmente ainda eu não pude mesmo esse livro encerrar. As notícias boas ainda não estiveram a chegar. Mas quando isso realmente aqui se concretizar, enquanto notícia boa, eu tenho certeza de que eu vou poder
Um livro edificar, na esperança de que nós podemos buscar vida e vida em abundância para a gente de fato se encontrar enquanto pessoa no lugar. Bom dia, bom dia.